Olá pessoal, eu sou Ana Freitas e esse é o canal Dados e Geo. Agora que a gente já sabe o conceito de cubo de dados, a gente vai praticar algo que eu queria preparar desde que apareceram as primeiras dúvidas lá no primeiro vídeo, que é como que a gente pode construir um cubo de dados com arquivos locais. Ou seja, sabe aquelas imagens que a gente processa nas nossas máquinas, ou algum índice novo de vegetação que a gente desenvolva aí nas nossas pesquisas, ou sabe aquele levantamento aéreo que você faz? Então, com essas imagens a gente consegue sim criar o nosso próprio cubo regular. E antes disso eu trago também uma novidade. A gente tem agora uma versão do CITES disponível para Python, que é o PyCITES, né? Então você que trabalha com Python pode também estar fazendo essas mesmas práticas lá no Python. E também tem livro novo disponível do CITES, e aí nesse livro traz tanto os exemplos em R quanto os exemplos para Python, tudo bem? Então, vamos aqui para a nossa apresentação. Antes de começar, a gente precisa conhecer bem o padrão do nome da imagem que é utilizado no CITES. Então, como que funciona? A gente tem a primeira parte do nome, que é o satélite, a segunda parte do nome, separado aqui pelo underline, é o sensor, a terceira parte do nome é o tile, né, que é aquilo também que a gente viu no vídeo passado. E aí a gente tem a banda. Então, para cada data e para cada tile, você vai ter diferentes bandas, né? E aí a gente precisa ter bastante atenção nisso. E além disso, a gente também vai ter a informação de data. Então, aquele velho costume de, em uma única imagem, de uma única data, a gente ter aquelas imagens multibandas, né, numa imagem só. Então, agora a gente, para trabalhar no CITES, a gente precisa quebrar essas bandas, né, separar elas separadamente, né, deixar elas separadas. E aqui eu trago um exemplo de um artigo que eu recentemente publiquei, que eu fiz todo o processamento com o dado do Sentinel-1 com radar. E aí eu fiz todo o processamento, acabei extraindo mais bandas do que as polarizações que estão geralmente disponíveis já online. E aí é um bom exemplo para a gente justamente abordar como que a gente pode fazer isso dentro do CITES. Então percebam que para cada banda, nós temos o formato de data, né, e o formato é ano, mês e dia, e aí a gente tem a nomenclatura do TIFF para cada uma, né, dessas imagens, por data e por tile. No caso, a gente já vai ver também na prática, que é justamente quando a gente não tem um sistema de tile definido para a imagem que a gente está utilizando. E a gente consegue atribuir esses tiles no momento posterior. Então, a gente vem aqui, esse foi o fluxo geral que eu fiz para esse artigo. Então, eu entrei com 35 imagens, ou seja, 35 datas diferentes da imagem Sentinel-1 SLC. A partir disso, eu gerei o dado GRD, as polarizações VV e VH, e a gente pode ter um vídeo mais para frente justamente de como que a gente faz todo esse processamento de radar que eu fiz. Aí a gente tem as matrizes de covariância, né? A imagem C1, C1,2 real, C1,2 imaginário e C2,2. Fiz também a decomposição polarimétrica H-alfa, que é o que tem possível para o Sentinel-1, que tem apenas duas polarizações. E justamente por só ter duas polarizações, a gente utilizou então o ângulo alfa e a entropia, descartando a anisotropia. E a gente pode explorar isso mais a fundo em outros vídeos. Também existe um índice de vegetação para dar dual pol, né, de dupla polarização. E eu fiz também uma razão de banda. Essa primeira parte eu fiz toda no software Snap, que é um software da ESA, justamente bem pensado para trabalhar com esse processamento de imagem especial radar. E eu fiz uma razão de banda já no R. Então, isso, o que acontece? A gente tem 10 features, ou seja, 10 camadas de imagens diferentes extraídas de uma única imagem, né, de dupla polarização, é claro, de radar. E aí eu tinha 35 imagens inicialmente, 35 datas, então eu fiz isso para 350 imagens. Então, todo aquele processamento de você vir, definir Sentinel-1, bandas ser bem de SAR, não tem sistema de tile, e a banda e a data. No caso aqui eu trouxe um exemplo de como que ficou nos meus arquivos, né? Como que ficou essa nomenclatura. Então, para uma única data, a gente vai ter essas 10 imagens. Isso vai depender, é claro, do que vocês estão trabalhando. E aqui eu trago um ponto bem importante, que é o seguinte.
essas informações, elas já estão mapeadas lá no CITES. Então, se você está trabalhando com um sensor que não está lá na lista de resource, vocês podem estar acessando ali no capítulo 31 do livro do CITES, que mostra como que você pode construir a sua source, que é uma forma de sua fonte ou sua source, né? Que mostra como que você pode trazer exatamente as informações que você tem sobre aquela imagem que você desenvolveu, para que o CITES entenda do que você está falando quando você tiver uma nomenclatura, né? E aí ele já sabe como linkar, porque isso vai estar lá mapeado. Então, vamos lá para a prática? Então, agora na nossa prática, a gente vai criar um cubo de dados local. Aqui, como referência, a gente tem o CITES Book, que é justamente onde a gente tem todas as funções e alguns exemplos bem colocados. E a aplicação que eu fiz desse mesmo parâmetro, né, do paper recém-publicado na revista Mercato da UFC. Então, por padrão, a gente começa carregando a biblioteca do CITES, já informamos onde que está o diretório da imagem, e aí a gente segue para criar um cubo de dados a partir das imagens SAR processadas. Mas o que acontece? Aqui ele ainda não está de fato com as características que a gente precisa ter num cubo, regularizado, no espaço e no tempo. Aqui a gente começa a criar esse cubo, mas ele está um pouco movimentado, por assim dizer, porque a gente ainda não regularizou, e a gente vai fazer isso também. Então, para isso, o que acontece? Todas essas imagens Sentinel, elas já são reconhecidas no site, né? Porque o CITES ele já faz esse mapeamento de todas as características, no caso, para o Sentinel. Então, para facilitar o acesso dessas informações, eu consigo usar o que já tem definido. Então, eu trouxe como source o Microsoft Planetary Computer, e por isso que na primeira parte eu falei para vocês que tem como você definir a sua fonte e definir as características associadas a essas fontes. Você precisa dizer qual que é a fonte, no caso Microsoft Planetary Computer, qual que é a coleção. Então, a coleção que mais se assemelha às características que vão ter nas minhas imagens agora processadas do Sentinel-1 é justamente a coleção 1 do Sentinel GRD. Então, isso já está mapeado no CITES, ele vai saber do que eu estou falando, porque ele já está associado. Mas se você está criando algo novo, você vai lá no livro, capítulo 31, e aí você consegue fazer a estrutura do seu próprio dado, se for, por exemplo, um levantamento aéreo. Aí a gente define o DataD e traz aqui as informações que a gente viu lá na primeira parte que precisam estar no nome das imagens. Então, a gente vem aqui nas imagens que eu coloquei, elas estão certinhas seguindo esse padrão. Primeiro o satélite, depois o sensor, depois o tile. Nesse caso, não tem sistema de tile, que foi o que eu falei, ele ainda não é um cubo regular. Então, não está seguindo aquele sistema de tile que a gente viu no vídeo lá de fundamentos do cubo de dados. Mas a gente vai atribuir isso, né? Como a gente viu lá na primeira parte do vídeo de cubo de dados. Você tem como acessar e encontrar qual que é o tile que está dentro da sua área de estudo. Então, eu fiz isso na mão previamente. Então, uma vez que a gente já tenha, mas percebam, aqui eu fiz apenas como exemplos uma única data, mas se a gente tivesse mais datas, a gente seguiria para obter essa linha do tempo do cubo de dados, porque é muito importante para que o seu cubo ele seja regular, não só no espaço, mas também no tempo. Então, se no futuro, por exemplo, tivesse mais datas e mais imagens, né, de mais diversas fontes, então você precisaria criar essa linha do tempo bem padronizada. E a gente vai explorar isso em outros vídeos também. Então, a gente vem aqui para obter a linha do tempo. E quando a gente escreve aqui no console, né, o timeline, a gente tem que só vai ter uma única anotação de data, que é justamente a data que eu trouxe para o exemplo. Mas eu fiz para toda a série. E aí a gente vem, então, para fazer esse corregistro dos tiles, para a gente ajustar também não só a questão espacial, a gente vai também ajustar a questão temporal. E, por último, a gente também vai definir resolução
espacial. Então, os dados do Sentinel-1, a forma como eu processei ele, a melhor maneira de deixar a resolução foi 18 metros. Então, deixei 18 metros, deixei o multicores igual a 12, porque é uma única imagem e eu consigo fazer isso na minha máquina. Então, aqui pensando em como que funciona a função. Então, a gente pode selecionar, com o cursor sobre a função, você pode explorar o que tem de variável lá. Então, você sobrepõe, aperta F1 e a documentação aparece aqui facilmente para a gente acessar de maneira mais rápida aqui na parte de ajuda. E aí, eu justamente abri porque a gente tem um parâmetro muito interessante que é o period, e ele é obrigatório ter. Então, a gente tem uma caracterização aqui que é justamente se você tem mais imagens, mais fontes, mais datas, você precisa, e você queira padronizar isso, que é como a gente costuma encontrar esses cubos de dados organizados nos repositórios. Por exemplo, cubo regularizado com 16 dias, com um mês. Então, isso a gente consegue definir. Então, aqui o period eu botei um dia, porque é a minha única imagem, mas se você quiser para mais dias, você modifica o valor. E se você colocar o M, você vai ter a possibilidade de colocar para meses. Aqui eu obtive previamente, né, fiz uma consulta no grid do MGRS e vi quais tiles estavam sobrepondo a minha área de estudo. E entrei com o parâmetro também timeline. Porque o que acontece? Ele vai lá na linha do tempo que a gente definiu no passo anterior, ou você pode até colocar já direto aqui, e aí ele consegue fazer automaticamente para o que está lá. Então, por hora é a melhor maneira de você organizar o seu cubo, né? Aí, dependendo da sua abordagem, isso aqui a gente consegue modificar. E aí, uma vez que a gente faz esse corregistro, esse cubo ele está regular e aí a gente vai construir agora, só que agora a gente vai informar os nomes das nossas bandas. O que acontece? No paper que eu publiquei, eu fiz uma combinação de bandas, porque eu queria testar qual camada do radar era mais interessante para classificação. Então, eu fiz diversas combinações para esse fim. Então, num cenário onde a gente não queira testar todas as bandas que estão disponíveis, a gente pode remover, adicionar, conforme a disponibilidade do dado. Então, aqui eu coloquei as 10 bandas disponíveis. Ela é bem parecida com a primeira parte do script, mas aqui eu tenho as bandas que eu defini. Então, ele vai para um diretório, né? E aí a gente consegue ver aqui nos nossos diretórios, que são os cubos já regularizados. E aí percebam que o que antes era no tiling system, agora a gente tem exatamente para cada um dos tiles a banda para aquela data, para aquele sensor, mas agora a gente tem, além daquelas 10 antigas, né, a gente vai para 40, porque nessa área de estudo eu tinha 4 tiles disponíveis. E aí a gente pode criar uma visualização para a gente ver como que isso está definido. Aqui no caso eu fiz apenas para um tile, para a gente verificar como que ficou. Aí a gente consegue fazer o plot da polarização VH e aqui do ângulo alfa, que é uma das decomposições polarimétricas possíveis, né? A gente percebe aqui na superfície, na água, que ele fica bem superficial, ele fica branco. Então, quanto maior o ângulo alfa, ele vai ficando mais escuro também, por exemplo. É isso, pessoal, por hoje. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. E até o próximo vídeo.